Olá pessoal, então continuando o nosso tutorial sobre o software de simulação elétrica Microcap, hoje vamos falar da simulação DC de varredura, ou Sweep DC. Já falamos aqui da simulação DC do ponto de operação, que é útil para a gente simular e encontrar os valores das tensões e correntes quiescentes, mas também pode ser do interesse que eu avalie a variação de uma determinada grandeza dentro do meu circuito em resposta a uma dada entrada. Esse tipo de simulação é bastante útil quando eu quero extrair a curva característica de um circuito. Então aqui eu tenho já montado um circuito clássico da eletrônica, que é um estágio de saída do tipo classe B, e esse estágio ele é utilizado basicamente em etapas de saída de amplificadores para fazer o acoplamento com cargas de baixa impedância. Então, uma característica que eu tenho nesse estágio é que, basicamente, quando eu falo do semiciclo positivo de uma determinada tensão na entrada, representada aqui por essa fonte de tensão Vin, o transistor Q1 é quem vai estar aqui polarizado e fornecendo a corrente aqui para o meu resistor de carga. Então, o drive do semiciclo positivo da minha forma de onda é feita pelo transistor aqui NPN-Q1, ao passo que para valores negativos, para o semiciclo negativo da minha tensão de entrada, quem vai fazer o drive de corrente é o meu transistor PNP-Q2, que vai estar polarizado então com uma tensão bastante negativa aqui em Vin. Esse transistor está polarizado diretamente, enquanto que esse está cortado. Então a corrente só resta esse caminho aqui para seguir, então essa tensão aqui vai ser bastante negativa, inclusive. Quando essa tensão, ao contrário, é bastante positiva, esse transistor está polarizado diretamente, enquanto que esse está cortado. Então esse transistor esse estágio seguidor aqui vai ser o responsável por propiciar um caminho de corrente entre a tensão positiva e o meu resistor de carga RL. Mas existe nesse circuito também uma chamada zona morta, que quando essa tensão aqui, Vin, ela fica em torno de zero, a gente sabe que os transistores bipolares eles precisam de pelo menos uma queda de tensão VBE da ordem de 0,65, 0,7 volts para estarem com a junção base emissor polarizada. Então, quando essa tensão está dentro desse intervalo, menor que 0,7, ela não vai conseguir polarizar esse transistor aqui diretamente, e se ela é maior do que menos 0,7, ela também não vai conseguir polarizar esse transistor PNP aqui. Então, basicamente, a minha saída vai ficar insensível a variações na entrada. Então, é justamente esse comportamento que eu quero enxergar a partir da simulação desse circuito, e para isso eu vou utilizar a varredura da minha tensão de entrada. Ou seja, eu vou criar uma rampa de tensão, a IVIN, que ela vai de um valor bastante negativo até um valor bastante positivo, e eu quero ver como que a minha saída responde em função da tensão de entrada. Então, antes de fazer a simulação, eu avalio como conveniente a gente colocar aqui, utilizando a ferramenta de texto, a gente dá nomes para os nós que a gente vai avaliar a nossa tensão. Então, aqui nesse nó, aqui, basicamente, eu vou chamar ele de in, ou seja, vai ser a minha tensão de entrada. E eu também vou renomear esse nó aqui como nó out, ou seja, eu quero avaliar como que a tensão no nó de saída se comporta em função da variação da minha tensão de entrada. Então, renomeado aqui os nós, eu venho aqui em Analysis e seleciono a opção DC. Então, tenho aqui o painel de configuração da minha tensão, da minha simulação DC por varredura, e aí eu posso selecionar aqui quais variáveis eu vou estar alterando o seu valor. Então, basicamente, dentre as variáveis disponíveis aqui, eu vou selecionar a fonte de tensão Vin, ou seja, eu vou variar a tensão de entrada aqui da minha fonte, para ver o impacto na minha saída.
posso selecionar se essa variável vai variar de forma linear, vai variar de forma logarítmica, né, ou vai variar em função de uma lista pré-definida. Nesse caso, eu posso deixar em alto, que daí ela vai variar linearmente a configuração default. E aqui é o intervalo. Basicamente, eu defino qual que é o máximo valor que ela vai ter, né, vírgula, o ponto de início, né, então eu estou variando começando em menos 10, até 10 volts positivos, e por último eu coloco o step de variação, que nesse meu caso é 10 milivolts. Eu quero uma resolução boa dessa minha curva, né? E basicamente eu vou variar somente essa minha tensão de entrada Vin, né? E aqui eu já tenho o meu painel onde eu vou plotar as minhas saídas. Então, aqui no meu indicador aqui do gráfico, vou plotar no gráfico 1, né, ao longo do eixo X, eu vou colocar a minha variável que eu estou fazendo a varredura, né, o meu DC Input 1, né, que é essa variável 1 aqui de cima, essa variação aqui. Então, eu vou plotar ela própria, né, vou plotar a minha tensão do nó IN, né, tensão de entrada. Então, por que eu quero plotar isso? Só para ver aquela rampa. Então, eu vou ter que ver uma rampa saindo de menos 10 até 10. E também no mesmo gráfico, a título de comparação, eu vou plotar a minha tensão do nó out, né? Poderia alterar esse númerozinho 1 aqui, colocar 2, por exemplo, e aí seria plotado em dois gráficos distintos. Mas não, eu quero plotar exatamente no mesmo gráfico, né? Eu sempre recomendo que nas simulações de DC por varredura ou simulação transiente, né, o intervalo do eixo X e o intervalo do eixo Y sejam mantidos nessa opção Auto Always, né, para que não haja risco de vocês eventualmente não estarem mostrando alguma parte do gráfico. Então aqui ele vai se adaptar automaticamente aos valores produzidos pela simulação. Então, definida a variável que eu vou variar, definido o intervalo, definido o passo da minha simulação e definido as variáveis que eu vou exibir, eu posso clicar em Run. E a gente já vai ter então aqui as minhas formas de onda, né? Então notem que a curva azul é a minha tensão Vin, ou seja, aquela rampa que eu defini, que iniciaria em menos 10, terminaria em mais 10, né? E claro, a discretização aqui dessa rampa, o passo de simulação basicamente é 10 milivolts, né? E aqui a minha tensão de saída é essa curva vermelha, a minha tensão Vout. Então, o que a gente consegue perceber aqui? De fato, a gente vê que a tensão de saída ela segue a entrada, né? Então, vamos voltar lá para o circuito e avaliar que, de fato, esse estágio aqui é um estágio seguidor de emissor. Então, quando essa tensão aqui for muito positiva, a tensão aqui no emissor desse transistor basicamente vai seguir a entrada. Então, é esperado esse comportamento. E ao passo que também, quando essa tensão aqui for muito negativa, esse transistor PNP vai funcionar como um seguidor de emissor. Então, essa tensão aqui no emissor e, consequentemente, a tensão na saída, ela vai seguir a entrada. Né? Então, é basicamente o comportamento que a gente vê aqui. Essas retas aqui são praticamente paralelas, né? Durante uma boa faixa do intervalo. E aí acontece que, mais ou menos, quando a gente se aproxima aqui de valores de entrada, né, em torno de zero, a gente percebe que a saída fica insensível à entrada. E é justamente essa característica que eu mencionei anteriormente, que é a chamada zona morta do nosso circuito, né? Que é quando eu não tenho tensão positiva o suficiente para polarizar o transistor Q1 e nem tensão negativa o suficiente para polarizar o transistor Q2. Então, a minha saída fica insensível à minha entrada, né? Essa característica desse estágio classe AB é chamada de zona morta, né? E provoca, como a gente pode ver aqui, uma distorção no meu sinal. Então, esse intervalo ele é em torno de menos VBE do PNP até mais VBE do NPN. Então, a gente pode pegar os cursores aqui, né, e medir esses valores. Então, note aqui que no eixo X aqui eu tenho, né, basicamente, se eu selecionar aqui a minha curva de saída, né, eu tenho uma tensão aqui que se aproxima de 526 milivolts, basicamente, né? Que então é essa tensão aqui mínima que eu preciso para fazer o meu transistor começar a conduzir. Então note que quando essa tensão excede aqui 570, vamos dizer assim,
milivolts, aí ele começa a conduzir e aí eu começo a ter a saída, né, crescente conforme cresce a entrada. Ao passo que, se a gente avaliar aqui também o meu transistor aqui, o VBE, em torno de 600 milivolts, até que a tensão não fique mais negativa aqui, 600 milivolts, o transistor PNP não começa a conduzir. E para tensões inferiores a essa, ele começa a apresentar o funcionamento de seguidor. Então, esse tipo de curva, né, é um tipo de curva que a gente consegue extrair justamente com essa simulação DC por varredura. Então, essa figura aqui mostrada é a curva de transferência, né? Curva de transferência no eixo X eu tenho a tensão de entrada, né? Note que meu eixo X vai de menos 10 até 10, e no eixo Y eu tenho a saída, né? Então, a minha curva de transferência desse circuito é essa curva vermelha aqui, apresentando, né, uma faixa de linearidade, né, em boa parte do meu intervalo e, claro, apresentando aqui também essa zona morta. Eu posso plotar algumas outras variáveis do meu circuito e eu posso, inclusive, operar em cima desses plots que eu já tenho. Por exemplo, a gente sabe que o estágio seguidor, o ganho dele é praticamente unitário, né? Tanto o meu seguidor com PMOS quanto o meu seguidor com NMOS, né? O meu ganho é praticamente unitário. E a gente também sabe que ganho, né, nada mais é que a derivada da curva de transferência do circuito. Então, basicamente, se eu derivar essa curva vermelha em função da minha variável de entrada, eu vou ter o ganho desse circuito. Então, como é que eu insiro essa operação aqui? Então, basicamente, eu posso ir lá no menu DC, vou em Limits, né, e posso adicionar um segundo gráfico. No caso, eu vou colocar aqui um gráfico 2, o meu eixo X vai ser a tensão que eu estou variando, DC Input, né, e a derivada para simulações DC de varredura é o comando DD. Então, o comando DD é basicamente a derivada numérica de uma variável y com respeito ao tempo, se a simulação for transiente, a frequência, se a simulação for AC, ou a variável DC, que está sendo variada aqui, basicamente, se a simulação for do tipo DC, que é o nosso caso aqui. Então, o meu Y, no caso, vai ser minha tensão de saída, né? A minha tensão V do nó out. Então, só vou colocar aqui. Ele não é case sensitive, né? Mas eu vou colocar aqui, só para ficar completinho. Então, agora no plot 2 eu vou plotar o ganho. Vou plotar a derivada da minha função, da minha curva de transferência, que vai me dar o ganho. Então, é esperado que meu ganho seja basicamente em torno de 1, né? Nos dois extremos e em torno de 0 ali no meio da faixa. Então eu clico em Run e é basicamente o que acontece, né? Eu vejo que o meu ganho aqui do meu estágio seguidor, né, ele se aproxima de ganho unitário, né? A gente percebe que a curva de saída acompanha a entrada, né? Só que quando ele começa a se aproximar da zona morta, ou seja, meus transistores começam a sair da região de operação linear, né, o meu ganho cai, o meu transistor aqui, no caso, já está cortado, então naturalmente o meu ganho é zero. Quando o meu transistor começa a voltar a funcionar, começa a atuar no ponto de operação, ali o meu ganho começa a retornar e tendendo à unidade, né? E sabe que o seguidor de emissor, o ganho dele é ligeiramente menor que a unidade, né? O que a gente consegue observar pelo plot. Aqui, então, operei e calculei o ganho aqui a partir da curva de transferência. Então, a curva de transferência a gente obtém pela simulação DC do tipo de varredura e não somente, né, a curva de transferência nos dá informação, né, como as operações que a gente utiliza em cima da curva de transferência também pode nos trazer informações importantes sobre o circuito, como é o caso aqui do ganho. Então, sempre que eu preciso avaliar o comportamento de um circuito em função de diferentes tensões de entrada, por exemplo, quero determinar a faixa de entrada de modo comum de um amplificador operacional, de um par diferencial, ou quero calcular o ganho em malha aberta, ou calcular o ganho de modo comum, né? Posso utilizar simulações do tipo DC por varredura, certo? Então, para essa videoaula que eu tinha para apresentar para vocês era isso, e continuamos aí no próximo vídeo com o nosso tutorial sobre microcap. Abraço e até a próxima.